Mordomo eficaz, capítulo 25. Responsabilidades do servo que recebeu 1 talento. Alguns daqueles a quem foi confiado apenas 1 talento arrumam desculpas por não terem um número tão grande como os que receberam muitos talentos. Como mordomo infiel, escondem na terra o talento, temem dar a Deus o que ele lhes confiou, empenham-se em empreendimentos mundanos, mas pouco investem, se é que investem alguma coisa, na causa de Deus. Esperam que os que têm grandes talentos suportem o peso do trabalho, enquanto eles acham não serem responsáveis por seu êxito e progresso. Muitos dos que professam amar a verdade estão fazendo essa mesma obra. Enganam a si próprios, pois Satanás lhes cegou os olhos. Ao roubarem a Deus, estão roubando mais a si mesmos. Por causa de sua cobiça e seu coração mau e incrédulo, têm se privado do tesouro celestial. Por terem apenas 1 talento, temem confiá-lo a Deus e o escondem na terra. Sentem-se isentos de responsabilidade, gostam de ver o progresso da verdade, mas não pensam que são convidados a praticar a renúncia e a ajudar no trabalho pelos seus próprios esforços individuais e com seus recursos, ainda que não tenham uma quantia muito grande. A todos foram confiados talentos. A todos, tanto aos que ocupam posições de destaque, quanto aos humildes, tanto a ricos quanto a pobres. O mestre tem conferido talentos, a alguns mais, a outros menos, de acordo com as diferentes capacidades. A bênção de Deus repousará sobre os obreiros sinceros, amáveis e diligentes. Seu investimento terá êxito e ganhará muitas pessoas para o reino de Deus, e eles mesmos receberão um tesouro imortal. Todos são agentes morais a quem são confiados os bens do céu. O valor dos talentos concedidos será de acordo com a capacidade de cada um. Deus dá a cada pessoa a sua obra e espera resultados correspondentes às diversas capacidades que lhes foram confiadas. Ele não exige um lucro de 10 talentos daquele para quem deu apenas 1. Não espera que uma pessoa pobre faça as mesmas doações que uma rica. Não espera do fraco e sofredor a atividade e força que um homem sadio tem. Um único talento, usado da melhor maneira, será aceito por Deus conforme o que a pessoa tem, segundo Coríntios 8:12, e não segundo o que ela não tem. Deus nos chama de servos, o que indica que somos empregados por Ele para fazer determinado trabalho e assumir responsabilidades. Ele nos empresta capital para que façamos investimentos. Não é nossa propriedade e desagradamos a Deus se ajuntamos ou se gastamos quando queremos os bens de nosso Senhor. Somos responsáveis pelo uso ou abuso daquilo que Deus assim nos empresta. Se esse capital que o Senhor colocou em nossas mãos ficar parado, ou se o enterrarmos no solo, ainda que seja apenas 1 talento, seremos chamados pelo Mestre para prestar contas. Ele não exige o que é nosso, mas o que é dele, com juros. Cada talento devolvido ao Mestre será minuciosamente analisado. A conduta dos filhos de Deus e a confiança neles depositada não serão consideradas uma questão sem importância. Cada indivíduo será tratado pessoalmente e dele se exigirá que dê conta dos talentos que lhe foram confiados, quer os tenha desenvolvido ou deles tenha feito mau uso. A recompensa será concedida proporcionalmente ao aperfeiçoamento dos talentos. O castigo será infligido de acordo com o mau uso que dele se fez. Os talentos confiados devem ser usados. Ninguém deveria se queixar de não ter maiores talentos. As pessoas prosperarão quando usarem para a glória de Deus os talentos que Ele lhes confiou. Agora não é tempo de lamentar nossa situação na vida e dar desculpas para nossa omissão no desenvolvimento de nossas capacidades, só porque não temos a habilidade e posição de outros, dizendo: se eu tivesse o mesmo dom e a mesma capacidade que você tem, poderia investir grande capital pelo meu mestre. Se tais pessoas usarem bem e de forma sábia o único talento que têm, isso é tudo que o Senhor exige delas. Espero que sejam feitos esforços em todas as igrejas para despertar os que não estão fazendo nada. Que Deus faça essas pessoas reconhecerem que Ele exigirá delas com juros o único talento que têm,
e que, se negligenciarem conseguir outros talentos além daquele, sofrerão a perda desse talento e da própria salvação também. Esperamos ver uma transformação em nossas igrejas. O chefe de família está se preparando para voltar e pedir contas aos seus servos dos talentos que lhes confiou. Que Deus tenha misericórdia daqueles que não fazem nada. Os que ouvirem as palavras de aprovação, muito bem, servo bom e fiel, Mateus 25, 21, serão aqueles que terão feito um bom trabalho no aperfeiçoamento de suas habilidades e de seus recursos para a glória de Deus. Talentos não desenvolvidos. Alguns estão prontos a dar segundo o que têm e acham que Deus não tem mais nada a exigir deles, porque não possuem mais recursos, não têm rendimentos que possam poupar dos gastos necessários com sua família. Muitos desses, porém, poderiam se perguntar: estou doando de acordo com o que eu poderia ter possuído? O propósito de Deus era que suas faculdades físicas e mentais fossem empregadas. Alguns não têm aproveitado da melhor maneira as aptidões que Deus lhes concedeu. O trabalho foi concedido ao homem e foi relacionado à maldição, pois o pecado tornou isso necessário. O bem-estar físico, mental e moral do ser humano torna necessária uma vida de atividade útil. Não sejamos preguiçosos. Romanos 12, 11. É a recomendação do inspirado apóstolo Paulo. Pessoa alguma, seja rica, seja pobre, pode glorificar a Deus com uma vida de indolência. Todo o capital que muitos pobres têm é o tempo e a força física, e muitas vezes isso é gasto no amor à comodidade e em despreocupada indolência, de modo que nada tem para levar ao Senhor em dízimos e ofertas. Se falta sabedoria a alguns cristãos para que trabalhem da maneira mais produtiva e façam o melhor uso de suas habilidades físicas e mentais, eles deveriam ter humildade e mansidão de espírito para receber conselhos de seus irmãos, de modo que o melhor discernimento deles possa suprir suas deficiências. Muitos pobres que agora se contentam em não fazer nada em benefício de seus semelhantes e para o progresso da causa de Deus, poderiam fazer muito se quisessem. Eles são tão responsáveis diante de Deus por seu capital de forças físicas, como é o rico pelo capital em dinheiro. Responsabilidade pela força física. Vi que os que não têm propriedades, mas possuem força física, são responsáveis por ela perante Deus. Devem ser diligentes no trabalho e ter espírito fervoroso. Não devem deixar que os que têm posses façam todo o sacrifício. Vi que eles podem sacrificar e que é seu dever fazê-lo da mesma maneira que aqueles que possuem propriedades. Muitas vezes, porém, os que não possuem bens não compreendem que podem negar a si mesmos de muitas maneiras, podem gastar menos consigo mesmos e satisfazer menos seus gostos e apetites, e encontrar muita coisa em que economizar para a causa, ajuntando assim tesouros no céu. Aqueles que têm força física devem usá-la no serviço de Deus. Devem trabalhar com as mãos e ganhar recursos para empregar na causa do Senhor. Os que podem obter trabalho devem trabalhar fielmente e aproveitar as oportunidades que aparecerem para ajudar os que não conseguem um emprego. Não dê espaço para a preguiça. A palavra de Deus nos ensina que se alguém não quer trabalhar, também não deve comer. O Senhor não exige que quem trabalha arduamente sustente os que não são esforçados. Há um desperdício de tempo, uma falta de esforço que leva à pobreza e à necessidade. Caso essas faltas não sejam vistas e corrigidas pelos que condescendem com elas, tudo o que se poderia fazer em seu favor seria como pôr um tesouro num cesto furado. Mas há uma pobreza inevitável e devemos manifestar ternura e compaixão para com os desafortunados.